Bem, essa situação não é insólita, não é única no Rio de Janeiro e não é única ao Rio de Janeiro. Você tem uma série de situações de saia justa política que afligem todos os três principais candidatos. No Rio de Janeiro mesmo, nós temos a situação da candidata Dilma Rousseff, que tem dois candidatos a governador, o Antony Garotinho e o Sérgio Cabral. E situações como essa está cheio no Brasil, existem ambiguidades que elas criam naturalmente, isso é inerente à legislação eleitoral brasileira e ao sistema político brasileiro que nós gostaríamos de mudar. Vocês sabem que nós somos favoráveis ao voto distrital misto ou voto proporcional por lista fechada, mas as regras são essas e elas inevitavelmente criam essas ambiguidades que eu sou repórter de profissão, jornalista, eu sei que isso é um prato para a gente sempre, porque ali a gente pega contradições, conflitos, até situações curiosas como essa que aconteceu na pré-convenção do Rio no domingo, em relação à qual eu tenho, assim, duas explicações. Eu tenho uma explicação que é a explicação verdadeira. E, se não servir, posso dar para vocês uma explicação psicanalítico-conspirativa. A explicação verdadeira é tão simples quanto isso. Nós tínhamos combinado com os demais partidos que compõem a frente estadual, que apoia o Gabeira, que nem a candidata Marina Silva, nem o candidato José Serra estariam presentes ao lançamento da pré-candidatura do Gabeira. Em relação à convenção, ainda vai ser negociado, mas em relação à questão do lançamento da pré-candidatura, nenhum dos dois estaria presente. Obviamente que subjacente a essa decisão existe o fato de que também não estariam presentes faixas dizendo Marina presidente ou Serra presidente. Então, isso não foi nem um acordo, isso é óbvio. Se os dois não vão estar lá, também não estarão lá a faixa com o nome desses dois candidatos. O que ocorreu é que existem centenas de candidatos a deputado federal e estadual desses quatro partidos. Cada um tem a sua faixinha e tudo. E três faixas de candidatos do PV, uma de juventude e uma de dois candidatos, continham ali um minúsculo Marina, ali, o Gabeira, Marina, ali pequenininho. Quando eles chegaram no local, pessoas do PSDB abordaram esses candidatos e essas pessoas da juventude, dizendo que eles estavam descumprindo o acordo, que o acordo era que não haveria menção aos candidatos presidenciais e que, portanto, eles tirassem, e que, além do que, claro, isso aí sempre serve de argumentação nessas horas tensas, alguém joga um argumento jurídico, além do mais, legalmente não pode, o TRE vai multar, não sei o quê. Houve também esse tipo de colocação. Então, esses militantes taparam, alguns até com fita crepe transparente, que tem, evidentemente, o papel de realçar muito mais do que tapar, o nome da Marina. Então, foi isso que aconteceu, é tão simples quanto isso. Se quiserem a explicação que gira em torno do princípio psicanalítico da volta do sublimado, Freud já falava a volta do sublimado, né? Pode achar que isso foi todo um grande golpe que nós fizemos justamente para realçar a candidatura da Marina. Levamos aquelas faixas ali, onde o nome da Marina estava pequenininho, ele foi tapado e no dia seguinte ressurgiu triunfante nos jornais. Mas essa, de fato, não é a explicação real. A explicação real é aquela um pouco menos interessante que eu dei no Eu já início. tinha ouvido tudo, menos uma explicação freudiana. Partidos. Relação com os partidos. Bem, eu já falei reiteradas vezes que nós temos que compor uma base no Congresso Nacional, a governabilidade política em cima de programa, de ideias, de alinhamento político e programático. Essa vai ser a nossa relação com o Congresso. E eu acredito profundamente nisso, tanto é que eu estou defendendo um realinhamento histórico entre o PT e o PSDB. Porque se esses partidos não conversarem, o Brasil continuará refém do fisiologismo, ou do Democrata ou do PMDB.
E no PMDB e nos democratas tem pessoas muito valiosas. Mas como PT e PSDB desejam governar sempre sozinhos, para ter a autoria e a exclusividade, dizer que eles inventaram a roda, enfim, de tudo no Brasil, então ninguém consegue criar uma base de governabilidade em cima daquilo que é mais importante para o Brasil. E eu defendo isso. Tanto é que nessa campanha, eu tenho dito, nessa pré-campanha e na campanha, espero, nós vamos marcar e pontuar a diferença das nossas propostas, dos nossos projetos, mas não tratamos nem o PT, nem o PSDB como se fossem nossos inimigos. Temos visões diferentes de mundo e de país, mas achamos que é fundamental que se crie uma nova qualidade política no Brasil, sob pena das pessoas virem num debate como esse e dizerem que vão fazer a reforma política, se comprometerem, assinarem embaixo e não vão fazer. Por quê? Porque vai construir como essa base de sustentação se não for em cima de princípios, se não for em cima de valores, de projetos e de ideia de país. E isso ninguém pode fazer sozinho com exclusividade. Isso só se fará numa integração, não é? De visão que nos leve ao que eu chamo de governabilidade básica. O que é importante para o Brasil, que não se pode abrir mão? Nisso estamos alinhados. As outras coisas não, porque também ninguém vai ficar agora aderindo ao projeto de ninguém. Mas se na governabilidade essencial você mantém essa compreensão e essa estrutura básica entre os grandes partidos, não é? Então você já vai por aí excluindo os piores dos demais partidos. Não é? O PMDB, eu quero me relacionar com o PMDB de Pedro Simon. E existem muitas pessoas iguais ao senador Pedro Simon. E nos democratas, por que não pensar de pessoas que têm uma contribuição relevante? Não temos que partir a priori de que existe um partido sacralizado em que todos já estão santos e purificados e que são exclusivos, né? No Olimpo, e os demais todos já estão pervertidos. Não. Em cima de princípios éticos e valores morais duradouros, é possível fazer aliança pontual. Mais uma pergunta lá. Senadora, boa tarde. Boa tarde, senadora. Fernando Exman, da agência Reuters. A gente está numa fase de pré-campanha, eu sei que a senhora deve estar ainda elaborando o seu projeto de governo, o seu programa, mas acho que a gente já dá para falar sobre princípios. E na área da economia, eu queria saber da senhora, se a senhora defende a autonomia do Banco Central de uma forma formal ou só operacional, se a senhora defende o sistema de câmbio flutuante e a sua opinião em relação ao superávit primário, se a senhora acha que deve ser mantido, elevado, reduzido. Agradeço. Isso eu já falei reiteradas vezes, né? De que em política econômica não defendemos nenhum tipo de aventura. A estabilidade econômica desses últimos 16 anos nos ensinou que não devemos, em hipótese alguma, abrir mão, não é, desse tripé, claro que qualificando o melhor, não é? Pensar no que seria a autonomia do Banco Central. Óbvio que sim, sem institucionalização. E por que não a institucionalização? Para não acontecer o que aconteceu na Argentina. A autonomia do Banco Central deve permanecer sem a necessidade e sem precisar ser institucionalizada, né? E a questão do câmbio flutuante também, obviamente que pensando aí que o que fez o Brasil atravessar essa crise foi ter câmbio flutuante e reserva, superávit primário, que nos levou a atravessar sem grandes pesadelos. Temos que qualificar, sim, né, as políticas de controle da inflação, porque hoje se controla a inflação, reitero, apenas com elevação de juros, praticamente, e não reduzindo gasto público. E se você reduz gasto público, obviamente que você terá condição de ter maiores investimentos pela diminuição da inflação. Da inflação não, dos juros, desculpe. Isso.